agradecendo a presença aqui do professor Bernardo. Eu queria pedir a todos que desligassem o áudio, né, e também o vídeo. Queria pedir essa gentileza a todos. Bom dia, não é? Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Professor Bernardo, sejam todos bem-vindos ao nosso evento, né, com a sua palestra Mindfulness e Autocuidado. Para quem não sabe, né, a gente está fazendo agora esse evento online. Não é? A gente já tinha convidado já o professor Bernardo para ir até a escola fazer um evento presencial, mas por conta do coronavírus a gente está fazendo esse evento online. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Ribeiro, eu sou o coordenador regional da Escola da Advocacia Geral da União da Primeira Região. E dentro desse nosso projeto Escola em Casa, por conta do coronavírus, nós estamos fazendo esse evento online. Esse projeto foi idealizado pela direção central, na pessoa do seu diretor nacional, doutor Danilo Santana, e da sua vice-diretora, doutora Adriana Venturini, e conta aí com a colaboração de todos os regionais. Como eu disse, eu sou o coordenador da primeira região, mas temos na Escola da Advocacia Geral da União da segunda região a doutora Cristiane Iacura, na terceira região Rita Nolasco, na quarta região Eugênio Batesini e na quinta região Marco Aurélio Peixoto. E dentro desse projeto nós estamos realizando aí lives com temas diversos, eventos, e temos também salas virtuais para que as pessoas possam se interagir. Esse projeto Escola em Casa, ele está bem alinhado com... nós temos um outro projeto na AGU, que é o projeto AGU Mais Vida, né? E esse projeto AGU Mais Vida, ele até, por vezes, ele encaminha e-mails para que a gente possa manter aí os elos sociais sem sair de casa. Então, a escola, nesse sentido, ela também alinhada nessa mesma perspectiva, nós estamos fazendo atualizações e capacitações dos membros da Advocacia Geral da União, advogados da União, procuradores federais, procuradores do Bacen, procuradores da Fazenda Nacional, e para os servidores, e de uma maneira geral, a gente tem várias escolas parceiras, interessados nesses eventos de capacitação, e de uma maneira geral, claro, toda a comunidade jurídica, interessados nesses temas específicos, temas jurídicos específicos e também temas diversos, como esse, que é uma autoajuda aí, nesse momento de vulnerabilidade social e de fragilidade emocional. Então, eu acho que esse evento ele veio muito a calhar, com a presença aqui do professor Bernardo Coelho, que vai falar para a gente sobre mindfulness. A mindfulness, que é uma consciência plena, ou mindfulness ou consciência plena, é hoje uma das mais respeitadas práticas ou metodologias de redução de estresse e ansiedade, sendo altamente validada cientificamente e já faz parte de um projeto de governo na Inglaterra, sendo de acessibilidade ampla para todos, para toda a população. Está também sendo pesquisada nas principais universidades do mundo e é laica, ou seja, sem vínculos com qualquer religião, além de ter uma metodologia clara e precisa no seu ensino, o que tem popularizado muito a sua difusão. Aqui em Belo Horizonte, o nosso convidado, o professor Bernardo, ele é o diretor do Instituto Mindfulness e tem um vasto currículo. Ele atua há 15 anos como psicólogo clínico, já trabalhou
conduzindo grupos terapêuticos em importantes centros da França. Atua também como instrutor certificado de yoga e meditação há 10 anos. É instrutor sênior de mindfulness, certificado pelo Mindfulness Training International, e tendo estudado e participado de vários cursos e treinamentos em todo o mundo. É um currículo vasto, né? O professor Bernardo, ele, né, já, como eu disse, ele já participou de vários eventos e palestras no mundo inteiro, então é uma grande satisfação tê-lo aqui para passar um pouco dessa sua tranquilidade, né? Antes, porém, né, de iniciarmos, eu gostaria de pedir a todos que desliguem os seus microfones. Durante a palestra, eu até já tinha alinhado isso com o professor Bernardo. A gente vai permitir que alguns dos participantes exponham suas experiências, né? E, ao final, algumas perguntas que serão feitas pelo chat poderão ser escolhidas e respondidas pelo professor. Eu gostaria de pedir ao membro da equipe, também que nos acompanha, a equipe da escola, o Alan Aredes, para fazer, que é responsável por essa parte técnica, para iniciar o processo de gravação. Para quem não pôde estar aqui com a gente, essa palestra vai ser divulgada nacionalmente, né, pela videoteca da escola. E, professor Bernardo, né, já mais uma vez, né, agradeço a sua gentileza de estar aqui, né, para colocar um pouco aí dessa sua vivência e prática, né, em mindfulness. Vou te passar a palavra, fique à vontade. Vamos ter aqui no chat, eu disse, alguns questionamentos, perguntas, que ao final nós vamos poder respondê-las, né? E fique à vontade, tá? Como se a gente estivesse lá na escola, né? A gente fazia vários eventos presenciais, e eu acho que aqui é um ambiente que também a gente pode ter a mesma perspectiva de um ambiente presencial, né? Então, eu agradeço todos os participantes e com a palavra, professor. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todo mundo. É um prazer muito grande estar aqui podendo falar sobre algo que para mim é muito importante, né? De fato, mindfulness mais do que uma ferramenta, realmente é uma missão de vida no sentido de que traz consciência. E eu sinto que isso é uma das coisas que o ser humano mais necessita em qualquer época, não apenas no contexto do coronavírus, né? Então, agradeço muito o Rodrigo, né, e parabenizo aí também por essa iniciativa, não só de trazer o mindfulness, mas trazer várias outras pessoas que possam estar contribuindo de alguma forma para o nosso desenvolvimento. E apenas por uma questão técnica, eu percebo que tem alguns microfones que ainda estão abertos. Então, eu peço a gentileza de cada um que está assistindo monitorar aí, talvez mexer com o mouse, se é no computador ou com o dedo na tela, e ache então um microfonezinho. Achando o microfonezinho, se ele não tiver cortado, clica nele para que ele fique cortado, assim a gente não tem ruído, e assim vai ficar muito mais agradável a palestra, tudo bem? Se o Alan também puder monitorar manualmente quem está com o microfone aberto, vai nos ajudar também. Bom, mais uma vez, muito obrigado também, Alan, por estar nos ajudando aí, e bem-vindo todas e todos para essa palestra e vivência. Eu gostaria de convidar, já para a gente iniciar esse encontro, uma pausa, né? A gente costuma chamar isso de uma aterrissagem suave. É 1 minuto que eu peço para que a gente entre numa breve prática de mindfulness, para que a gente possa estar mais presente, para poder trocar um pouco melhor sobre esse tema, tá bom? Então, peço que vocês, sentados onde estejam mesmo, possam sentir a coluna alinhada, mesmo que estejam encostando no espaldar da cadeira. Se possível, fechem os olhos ou deixem semi-abertos por alguns instantes. Joey. E então, trazendo a consciência para todas as sensações do corpo.
sentindo o corpo nesse momento. Apenas isso. Talvez o contato do corpo com a cadeira, percepção e a sensação do contato da roupa com o corpo. O contato com o ar. Sentindo o efeito da força da gravidade atuando sobre o corpo. Percebendo se existe alguma parte tensionada, soltando. E então, sentindo a respiração acontecendo naturalmente. Talvez fazendo uma, duas respirações mais profundas, soltando o ar como num suspiro. E gentilmente, permitindo que os olhos vão se abrindo. Então, fazendo a transição dessa prática, saindo dela, saindo de forma consciente. Movimentando talvez os dedos, dos pés, das mãos. Muito bem. Mais uma vez, bom dia e bem-vindos todas e todos. Quem está chegando aqui agora, apenas uma pequena questão técnica. Talvez na palestra isso não seja tão importante, mas vai ser, sem dúvida, quando no final da palestra eu for propor uma prática. A gente vai fazer uma prática de mindfulness. Então eu percebi aqui vários sons de celular, de ambientes, porque provavelmente talvez ainda tenha algumas pessoas que estão com o microfone aberto. Então, mais uma vez, sempre confira, né, na sua tela do computador se tem um íconezinho vai ter, né, de um microfone. Se ele não tiver cortadinho assim, clica nele para que você interrompa o microfone. No celular, a mesma coisa, procure, né, com o dedo. E especialmente... Sim? Acho que eu estou tendo eco aqui. E especialmente na hora da prática, é muito importante realmente que a gente esteja, então, todo mundo sem o microfone, para que a prática ela seja mais profunda, tá bom? Bom, vamos lá. Meu nome é Bernardo Coelho, eu sou o diretor do Instituto Mindfulness e Companhia, um dos pioneiros do Mindfulness aqui no Brasil, e tenho a honra de trazer esse trabalho, que é uma continuação da trajetória do meu trabalho como psicólogo e como professor de yoga também por muitos anos. Desculpa, eu estou um pouco hoje. Com psicologia, né, como o Rodrigo já falou, tive a oportunidade de morar e trabalhar na França durante 2001 e 2002, e também com yoga eu tive a oportunidade de morar na Índia em 2011, 2012. E naturalmente o mindfulness ele veio como uma consequência desse trabalho. É algo que envolve tanto a nossa saúde mental e emocional, como também necessariamente passa por um processo fisiológico de saúde como um todo. Por isso que o mindfulness muitas vezes é associado também a uma redução de estresse e ansiedade. Mas eu vou falar um pouco hoje sobre todo o contexto do mindfulness, pelo menos assim dentro do tempo que nos cabe, para que de alguma forma fique claro sobre do que a gente está falando, sobre o que não é mindfulness, porque existem muitas coisas que se pensa que é mindfulness, né, como se traduz como meditação, como alguma coisa espiritual, alguma coisa que é muito superficialmente dita sobre o que é o mindfulness e que não é necessariamente ou realmente não é. Então é importante que aqui, né, nessa pequena palestra, a gente explique o que é o mindfulness como um processo, como um estado de presença muito saudável para o ser humano,
e também contextualizando dentro desse momento que a gente vive da pandemia. Tá? Então, aqui eu não vou estar falando especificamente sobre a pandemia, sobre várias questões e conselhos que estão sendo ditos, mas eu vou muito mais trazer a nossa consciência sobre o que é o mindfulness, como desenvolvê-lo e como que ele pode ser útil em qualquer momento da vida, especialmente nos momentos desafiadores como esse que a gente vive. Ok? No final da palestra, então, vou fazer uma prática e, na sequência, vou conduzir uma prática, né, para que vocês possam praticar e sentir, né, e vivenciar o mindfulness. E, então, a gente abre para essas perguntas que vão ser feitas pelo chat, tá? E o Rodrigo e o Alan vão me trazendo, vamos pegar algumas dessas perguntas e, assim, eu vou tentar responder também. Tudo bem? Bom, para começar, a palavra mindfulness, né, essa palavra em inglês, ela vem também de uma tradução de outras palavras que vêm do Pali, palavras muito antigas. E a tradução que a gente põe no português é consciência plena ou atenção plena. Tá? O termo mindfulness, ou esse estado, né, de consciência plena, ele diz disso mesmo, de um estado. É, antes de tudo, um estado, quase como que um modo. Né? Eu estou no modo mindfulness, eu estou presente. E o que é esse modo? O que diferencia ele de um modo, digamos, ordinário, tradicional ou comum, que muitas vezes a gente acaba entrando? Então, esse modo de atenção plena, consciência plena, é um estado da gente vivenciar o momento presente com a intenção de estar presente. Então, a gente normalmente não está mindfulness distraidamente, eu quero estar mindfulness, eu quero estar mindful, né, que é o substantivo, que é o adjetivo, né, de mindfulness, que é o substantivo. Eu quero estar consciente, eu quero estar no momento presente, então eu escolho colocar minha atenção no que eu estou fazendo, seja conversando com meu filho, minha esposa, lendo um livro, trabalhando, alimentando, dirigindo o carro. Eu estou no momento presente, atento ao que eu estou fazendo, né? E também sem julgamento e sem reatividade. Quando eu falo julgamento, não significa que eu não tenho discernimento, significa que eu não ajo por impulso, eu não ajo de forma reativa a qualquer situação que me ocorre. E aí a gente volta até para essa questão do corona, esse contexto, né, que é um contexto desafiador, e eu, por não estar mindfulness, né, por não estar nesse estado de mindfulness, eu acabo, então, somatizando, entrando em processos, né, de ansiedade desnecessários pelo simples fato de que eu não estou presente. Então, quando eu falo nesse estado, é interessante que a gente pode, né, trazer historicamente a palavra, ou o termo, ou esse estado de presença, ele vem de algo muito antigo, tá? Isso vem da origem mesmo budista, e isso significa 2.500 anos atrás. Buda, né, o Siddhartha Gautama, ele já trabalhava um processo de como que o ser humano poderia ser mais lúcido, mais consciente. Então, o budismo, mais que uma religião, é antes de tudo uma psicologia, uma filosofia de vida, para que a gente tenha uma lucidez, né? O cristianismo vai falar do orai e vigiai, né? Então, o mindfulness tem muito a ver com esse vigiar, estar atento ao que normalmente a gente não está atento quando estamos no automatismo. Então, é um tema central, sim, dentro digamos, do budismo, só que se hoje a gente tem programas de mindfulness está em quase todas as grandes universidades do mundo, ou todas talvez, né? Mesmo aqui, o UFMG, o USP, o Unifesp, várias universidades brasileiras e várias do mundo. Eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, Holanda, Portugal, Espanha, estudando e trabalhando com mindfulness, né? Tive contato com muitas pessoas e lá é impressionante como já está bem mais adiantado. Como o Rodrigo falou, faz parte de um projeto do governo da Inglaterra que leva mindfulness para as escolas. É como se o SUS de lá também tivesse programas de mindfulness para o sistema carcerário e policiais, né, o sistema de segurança pública, e mindfulness para ambientes de trabalho públicos e privados. O governo fomenta o ensino de mindfulness lá, porque entende que em todos esses aspectos, mindfulness tem uma possibilidade muito grande de trazer saúde mental, e por isso mesmo, por vários motivos, é muito saudável como uma política pública.
né? E eu vou explicar um pouco mais sobre como que isso opera e como que isso traz digamos, essas habilidades que a gente tanto gostaria, né, de ter ou quer ter. Então, se hoje temos tanto mindfulness assim, programas de mindfulness, está na capa de revistas, está na moda. Mindfulness realmente ele chegou, né, assim, a um ponto que ele é realmente muito conhecido, especialmente fora do Brasil, e aqui já está ficando também muito conhecido. Isso é graças ao trabalho de um cientista, o norte-americano Jon Kabat-Zinn, que em 79, ele na época era um praticante de budismo, ele meditava muito, ia para muitos retiros, era professor de yoga e ele fazia o doutorado em biologia molecular na Universidade de Massachusetts. Então, ele teve, num dos retiros de meditação que ele ia, ele teve um grande insight que ele poderia, então, pegar as principais práticas que ele conhecia dentro das metodologias do budismo, também do yoga, e mesmo conceitos laicos, né, como do humanismo, conceitos filosóficos, para que em 8 encontros, né, ele criasse um programa onde um grupo participaria, então, dessas 8 aulas, uma aula por semana. Então, nasceu assim um programa chamado MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, redução de estresse baseado em mindfulness. Foi um grande clássico, onde ele começou a fazer isso em hospitais, com pacientes com dor crônica e outras doenças. E aí, ele começou a perceber que havia uma grande melhora na qualidade de vida dessas pessoas. Em parte, algumas dessas pessoas, nas suas doenças, elas então diminuíam suas doenças e por isso mesmo já era muito positivo, né? Seja dor crônica, psoríase, várias outras questões. Muitas vezes o mindfulness, ao diminuir o estresse e a ansiedade, naturalmente diminuía essa questão psicossomática das doenças e elas podiam regredir, que era ótimo, né? Você poderia ter uma intervenção não medicamentosa que pudesse ter um resultado desejado para terminar ou diminuir uma doença. Maravilhoso isso. Agora, muitas vezes as pessoas não tinham essa melhora, só que a outra questão que o Mindfulness opera, né, e operou ali, é que tínhamos então, né, essas pessoas que praticavam do programa de redução de estresse baseado em Mindfulness, né, esses programas de Mindfulness, elas tinham então uma capacidade muito maior de lidar com os problemas que elas tinham na vida. É porque a gente entende, né, que desafios ou dores, sejam elas físicas ou emocionais, vamos ter todos nós seres humanos. Isso não tem como, né? Mesmo que tudo dê certo na nossa vida, ainda assim vamos adoecer, envelhecer, morrer. Vamos ver pessoas que a gente ama adoecendo e morrendo. E temos vários desafios ao longo da nossa vida, de desemprego, de grana, de saúde, de questões políticas, climáticas e muitos outros, né? A pandemia mostra o tanto que somos vulneráveis. Então, é interessante a gente pensar como que o mindfulness ajuda o ser humano a não entrar num processo de reatividade. Então, eles entendiam que muito do sofrimento que as pessoas tinham pelas doenças, mas isso serve para todos os processos que nos causam sofrimento na vida, poderia ser muito melhor gerido se a pessoa tivesse, então, habilidades para lidar com isso. Dentro dessa metodologia, ou do budismo, ou de vários outros processos, a gente pode ter uma equação que eu gosto muito, que mostra, que fala assim, sofrimento é igual a dor física ou emocional, né, os desafios que nos acometem, multiplicado pela nossa resistência, no sentido de evitação. Quanto mais a gente foge ou reage, mais a gente sofre. Então, às vezes, uma dor, uma doença, é ruim. Só que o tanto que emocionalmente eu me desgasto por aquilo pode fazer aquilo ficar muito pior. Isso é uma coisa do ser humano. E, então, o Mindfulness dava essa capacidade de uma resiliência muito maior para que a gente lide com os problemas da nossa vida. Por isso, esse tema é tão importante para que a gente fale no contexto do coronavírus, da pandemia. E por que que isso acontece? Por que que a gente ganha essa habilidade de não ficar se debatendo e sofrendo com os problemas da vida? Bom, para falar disso, então, eu tenho que entrar num tema que é central dentro do Mindfulness, que é a ideia de piloto automático. Bom, o piloto automático é uma habilidade
que a nossa espécie tem, diferentemente das outras espécies, tá? Não vamos esquecer que somos também animais, não deixamos de ser animais por sermos humanos, tá? Vamos ser bastante lúcidos com relação a isso. Então, a nossa espécie desenvolveu um cérebro extremamente sofisticado, né? A gente tem esse neocórtex, a parte mais cinzenta externa, que ela é capaz de operar e de rodar e de estar atenta a várias questões ao mesmo tempo. Então, é mais ou menos, eu estou aqui na frente de um computador, né, e talvez vocês também, é um bom exemplo, uma metáfora que eu, nesse caso, gosto, não gosto de comparar a gente com máquina, não, mas nesse caso faz muito sentido. Um computador, quando a gente vai abrindo mais de um programa, e os computadores têm essa capacidade, né, 2, 3, baixando um vídeo, Facebook, enfim, a tendência, quanto mais programas eu vou abrindo, é que ele vai ficando lento e em algum momento ele pode travar. Tá? Então, é uma metáfora muito pertinente com relação a nós, seres humanos. Eu tenho, sim, a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Quando eu estou dirigindo, por exemplo, eu estou usando os pedais, se meu carro é mecânico, eu uso a marcha, o volante, setas, olhos retrovisores, percebo o trânsito, setas, sinalizações, sinais, semáforos, penso qual que é o trecho que eu tenho que chegar em casa, posso conversar com a pessoa ao lado, a pessoa atrás, né? A gente abusa desse bichinho aqui, né, dos celulares, inclusive muitas vezes quando estamos dirigindo, que definitivamente é muito errado de fazer, mas temos essa habilidade e muitas vezes abusamos dela. Posso pensar, inclusive, se eu preciso passar no supermercado, fazer uma compra, se eu preciso fazer alguma coisa para uma viagem no fim do ano, o que é que eu vou fazer nesse final de semana, né? Então, eu tenho muitas opções ali de ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Agora, é muito parecido com o computador. Ter essa habilidade não significa que a gente pode abusar dela. A gente tem uma super máquina, né? A gente tem uma capacidade mental e cerebral incrível, mas ninguém nos ensinou como usá-la. E pelo contrário, a gente se desenvolveu, cresceu, né? Seja no ambiente escolar, seja na família, seja na sociedade, nos espelhando, e hoje em dia a ciência fala muito dos neurônios espelhos, tá? Nos espelhando em pessoas que estão mindlessness, que estão no automatismo, que estão presas dentro de um padrão de piloto automático e muito pouco conectados realmente com a sensorialidade do corpo, com o momento presente e como também a mente delas é acelerada. Então, a gente acaba espelhando e entrando nesse looping. E aí, esse multitask, né, isso é muito falado dentro do ambiente corporativo, né, e a gente tem burnout, vários sintomas muito ruins de excesso, né, de aceleração aí de processos de alta performance, e a pessoa entra num looping de querer fazer, né, o workaholic é um exemplo também disso. Então, quando eu estou nesse processo, por si só, é que nem o computador, eu vou ficando lento, eu começo a dormir mal, acordo mal, né, vou ficando distraído, vou somatizando, vou ficando com vários processos de saúde declinando, né, minha performance vai também diminuindo por causa disso. Paradoxalmente, né, eu quero ter uma grande performance, mas começo a errar, começo a estar desatento, começo a agir por impulso, né, perco a conexão com a minha consciência, com a minha intuição e começo a entrar num looping de estresse muito deletério. Né? Isso por si só já é muito ruim e que nenhum computador tem horas que eu posso travar. E aí realmente é o burnout, aí realmente é uma síndrome de estresse generalizado, aí é uma doença mais grave. Né? Então também tem muito a ver com o processo, né, do contexto que a gente vive, porque não é só ficar em casa, é também cuidar do nosso sistema imunológico. Né? E isso é muito interessante para que a gente pense do ponto de vista da saúde emocional, não apenas de ginástica ou alimentação, mas como que eu habito meu corpo, como que eu gerencio e lido meus processos mentais. Aí que o Mindfulness te dá essa chave, porque na verdade é um processo e uma metodologia que traz uma luz sobre um potencial que muitas vezes a gente nunca pensou sobre isso. Tá? E aí como que isso acontece? Voltando na questão do piloto automático, por exemplo,
E o piloto automático não é ruim, tá, gente? Mais uma vez eu vou lembrar, é uma habilidade incrível que a gente tem. Imagina toda vez que você entrasse na garagem, entrasse no seu carro, tivesse que ler sobre um manual de como dirigir um carro. A gente introjetar processos e poder fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo é bom. O problema é quando a gente vicia nisso, então a gente não sai disso, está o tempo todo no multitarefas, não sai do modo fazer para o modo ser. Então, mindfulness pressupõe que sim, eu posso usar o piloto automático, mas com lucidez, sabendo que esse momento agora eu estou fazendo, trabalhando, mas agora na hora de comer, eu não vou comer, por exemplo, respondendo o celular. Eu estou aqui atento na minha alimentação. É um momento para mim, é um momento de relaxamento, é um momento de prazer. Quando eu estou conversando com alguém, é um momento de estar com a pessoa. E em vários momentos eu tenho esse recurso. Dirigindo, eu posso relaxar, eu não tenho que estar o tempo todo fritando 1000 soluções para os problemas que às vezes são problemas que eu mesmo crio, na verdade. Eu tenho o tempo todo a oportunidade de ter a sabedoria de se eu tenho que estar fazendo, eventualmente usando multitarefas, ou se eu posso também, né, relaxar e deixar que meu corpo relaxe, porque isso é saudável para a gestão do estresse, senão a gente realmente fica preso dentro dos loops de cortisol, de adrenalina, que tanto intoxicam o nosso corpo. Então, isso é um equilíbrio que a gente precisa fazer. E aí, voltando na questão do piloto automático, né, se eu estou dirigindo o meu carro e eu estou totalmente no automático, não paro, não reservo tempo para mim, não respeito o meu corpo, não escuto o meu corpo, por exemplo, quando eu quero dormir, vou dormir, não, vou ver mais um Netflix, vou fazer mais alguma coisa, não. Então, o tempo todo eu estou atropelando as minhas necessidades básicas e estou o tempo todo preso nos meus processos mentais. Aí, se eu estou dirigindo o carro, e de repente alguém me fecha e me xinga, né? Isso é uma coisa muito ruim, alguém me fecha e me xinga. Então isso traz em mim, né? A gente tem a amígdala cerebral, é a parte do nosso cérebro pré-reptiliano, uma parte muito antiga, né? Na história da evolução da nossa espécie, que todos os outros animais têm. Ela se ativa naquele mecanismo que talvez você já tenha ouvido falar de luta, fuga ou paralisia, que para o ser humano primitivo, digamos assim, né, nossos ancestrais, era fundamental para a nossa sobrevivência, que aí eles sobreviveram, né, a nossa espécie só está aqui porque tinha isso ativado. Mas hoje, no contexto de uma cultura globalizada, né, de uma civilização extremamente sofisticada, não faz nenhum sentido a gente ficar ativando luta, fuga ou paralisia. Então, naquele momento, o meu cérebro ele vai ativar, se eu estou no piloto automático, ele vai ativar esse mecanismo, eu vou ficar ali com a raiva ou medo e vou agir ou reagir a partir disso, desse impulso. Eu não percebo que a pessoa deve estar completamente desorganizada, né? Deve ser uma pessoa ou com problemas emocionais crônicos ou pelo menos está num dia muito difícil e deixo que ele se vá. Não, eu fico ali preso naquilo, eu vou ficar tenso, ou eu vou xingar e correr atrás dele, ou eu vou querer fugir daquilo ali, né? Independentemente da nossa personalidade ou da forma com que a gente vai agir, se eu estou no piloto automático, é muito provável que, talvez 5 sinais depois, talvez no fim do dia, talvez no dia seguinte, talvez uma semana depois, eu ainda vou voltar aquela imagem na minha cabeça, né, o que a gente chama de ruminação que o gato faz. Ele se alimenta, depois a comida volta e ele fica mastigando aquilo. Então, a ruminação é eu voltar o tempo todo dentro de processos que eu vivenciei e que de alguma forma me abalaram, e eu fico ruminando e remoendo aquilo na minha mente. Aquilo, gente, traz o mesmo efeito deletério da situação por si só. Então, é como a gente chama isso de aspirais descendentes, né? Uma situação estressante, estressora, ela faz com que meu corpo reaja, eu vou liberar cortisol, eu vou liberar adrenalina, meu corpo se estressa, que é muito ruim para o corpo, e aí aquilo traz um looping de pensamentos, e os pensamentos depois vão trazer de novo esse estresse no corpo, que vai trazer pensamentos. Às vezes é o contrário, às vezes eu estou no computador, lembro de um relacionamento que terminou 10 anos atrás, e é possível que isso venha e traga também as mesmas sensações, né, de estresse reais que aconteceria se a gente estivesse realmente precisando lutar, fugir ou paralisar, que normalmente a gente não precisa.
Então, isso é muito deletério para a nossa saúde e é um processo que vai acontecendo muitas vezes ao longo do dia. Por que a gente tem isso? Bom, a nossa mente, o nosso cérebro, ele foi desenvolvido para que a gente sobrevivesse. Tá? É bom a gente pegar esse contexto assim, antropológico, biológico, talvez sobre o nosso desenvolvimento. Somos um case de sobrevivência. Quase 8 bilhões de pessoas espalhadas sobre esse planeta, né? De uma espécie que tem uma capacidade adaptativa incrível. Incrível. Somos talvez o primata, se a gente, né, se identifica aí com os nossos primos, né, mais hábil para se espalhar no mundo. Né? Somos um case de sobrevivência. Porém, existem pesquisas e estatísticas que mostram que 95% da humanidade tem um grau significativo de insatisfação com a própria vida. Uma sensação de que as coisas não estão dando certo, que poderiam ser muito melhores do que são, e um sofrimento por causa disso. Né? E isso, eu, você, quase todo mundo, de alguma forma está nisso. Mesmo que em alguns momentos a gente consiga se organizar, a gente tem muita dificuldade de realmente ter um senso de que está tudo bem. Então a gente acaba ficando preso, né? A gente é uma espécie que foi desenvolvida para sobreviver, não foi desenvolvida para ser feliz. Porém, não foi desenvolvida para ser infeliz. Olha que interessante isso. E aí a gente faz até essa metáfora aí com o livre-arbítrio, com todos esses processos filosóficos ou religiosos que tentam dar ao ser humano, né, de alguma forma, uma luz, um alento, um caminho para seguir, né, e se desenvolver. Então, a gente está infeliz de alguma forma por escolha própria, por não saber que a gente tem escolha. Isso é que é louco. Por quê? Essa nossa mente primitiva, né, historicamente, e tem estudos científicos aí, ela tem uma tendência de olhar 70% das coisas que vê como negativos. Muito importante para o homem pré-histórico, imagina, ou para o animal selvagem. Se eu escuto um galinho quebrando, eu tenho que ficar muito atento e preocupadíssimo, porque poderia ser, né, para os nossos antepassados, um tigre dente de sabre, uma tribo inimiga querendo me matar. E se eu não ficasse muito preocupado, eu provavelmente ia virar janta ali naquele dia e eu não estaria aqui, né? Então, de alguma forma, essa 70% de olhar para as coisas negativas e 30% para as positivas é uma tendência do automatismo nosso, da nossa espécie, como ela foi desenvolvida. Tá? Tem um psicólogo que fala que nós somos como teflon para as coisas boas e velcro para as coisas ruins. Tá? Emoções e situações. Então, muitas vezes se fala, né, tem 10 coisas significativas que aconteceram no meu dia. 9 foram positivas, foram ok, foram coisas legais. Uma foi negativa, uma crítica que alguém me fez, alguém que me fechou no trânsito. A tendência é eu ficar fixado na negativa. Então, isso é muito interessante, porque no automatismo, a gente está tão preso nesse processo mental que a gente acaba sendo arrastado pelos negativos. Então, tem também uma pesquisa, eu gosto muito como que o Mindfulness ele tem essa interlocução com a ciência. Tem uma pesquisa também muito interessante, né, que ela aponta que todo ser humano tem uma média de 40 mil a 80 mil pensamentos por dia. 40 mil, 80 mil. A média de um ser humano comum, 70 mil pensamentos por dia. Isso significa, por exemplo, nessa palestra, né, vocês já devem ter tido 1000 pensamentos. Quem que é o Bernardo? Quem que é Mindfulness? Lembrando de quando eu conto as histórias, né, pensando nos seus próprios relacionamentos, como que você age. O tempo inteiro, nossa mente cria pensamentos sobre o que a gente está vivenciando. O Dominique Barter, da comunicação não violenta, chama essa nossa mente narrativa de como se a gente tivesse um Galvão Bueno interno. É muito cruel isso, né? E é uma metáfora muito interessante. O Galvão Bueno, ele está narrando futebol ali o tempo todo. Você está vendo futebol, você está vendo, mas ele vai dizer que o camisa 10 mandou a bola para o camisa 5, que está jogando melhor ou pior essa semana por causa disso e daquilo. E isso é muito cansativo, né? Muito cansativo, porque exaure, né? É a mesma metáfora que a gente tem da vida. Eu estou vivenciando, eu estou aqui com minha família, eu estou aqui no meu trabalho, eu estou me alimentando, mas é como se o processo mental, e é natural, tá, gente? Isso não é um problema. De o tempo todo eu estar narrando e pensando no que acontece,
se ele me tragasse da experiência direta. Então, acaba que eu fico vivendo muito do pescoço para cima, fico preso nessas histórias que a minha mente conta, acabo o tempo todo preso também numa dificuldade de estar no presente, ou seja, eu me prendo no futuro ou no passado, eu fico pensando, né, é uma tendência de algumas pessoas, hoje eu seria feliz se eu tivesse casado com essa pessoa, se eu não tivesse casado com essa pessoa, se eu tivesse escolhido aquela profissão, se eu tivesse cuidado da minha saúde, isso e aquilo. Né? São tendências de pessoas mais deprimidas, melancólicas. Ou também, um dia eu vou ser feliz quando? Né? Quando eu me aposentar, quando eu casar com aquela pessoa perfeita, tiver filhos, tiver minha casa, conseguir fazer todos os vários cursos que eu quero fazer, quando eu tiver aquele corpo. Né? Então, isso são pessoas que têm tendências mais ansiosas. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande de sustentar a presença no momento que a gente está vivendo, na realidade do que está acontecendo, porque a gente fica preso nesse looping do piloto automático e desse pensamento, que o tempo todo ele é como que distorcesse a minha realidade dentro desses 70% negativos que a gente tem. Então, é como que se esses 70 mil pensamentos que eles estão aqui, né, e no piloto automático é como se eles fossem colando em mim, como se eles realmente grudassem a tal ponto que, de alguma forma, eles já são a realidade. É como se eu tivesse, então, lentes ou filtros que distorcem a realidade a partir dessa mente narrativa. Então, uma pessoa vem me falar alguma coisa, ela está ansiosa, né, preocupada ou excitada, e a minha mente narrativa vai ler, essa pessoa está com raiva de mim, ela quer me agredir, porque vem toda uma história, e eu reajo àquilo e nem entendo, nem escuto o que está acontecendo. Né? E assim é um exemplo de várias possibilidades que a gente tem, né? O tempo todo agindo por impulso, agindo de uma forma preconceituosa, de uma forma julgadora, e isso serve não só para os outros, como para nós mesmos. Somos extremamente autocríticos, né? Tem muitos estudos que mostram como somos, né, essa metáfora da chibata, né? Somos extremamente autocríticos com a gente, porque a gente entende que, sendo assim, a gente vai ter mais performance, e tendo mais performance, vamos ter mais sucesso, tendo sucesso, vamos ser felizes. E, então, isso é uma matemática que já está completamente furada, né? Hoje em dia se entende que essa busca do bem-estar, dessa busca desse estado de presença, desse estado mindful, e também de eu estar lúcido, percebendo como que eu ajo, né? Como que eu lido com a realidade, e como que, então, eu construo relações saudáveis comigo mesmo, com os outros e também com o mundo, né? A gente pode pensar nessas 3 esferas da ecologia, como que eu cuido de mim, como que eu realmente cuido de mim, da minha saúde física, mental, emocional ou espiritual, se você também quiser, como que eu cuido das outras pessoas, como que eu começo a ser uma pessoa mais colaborativa, mais atenciosa, mais cuidadosa, mais gentil, ao invés de ser tão competitivo, né, tão ver os outros como uma ameaça, né, como que eu consigo enxergar com compaixão que eles estão nesse mesmo looping, né, disfuncional que eu estou, e como que eu posso, então, de forma, claro, né, me cuidando, me resguardando, ter relacionamentos e criar relacionamentos muito mais saudáveis, não só com familiares, amigos, mas com a comunidade, né, com a humanidade. Então, é a segunda esfera de ecologia humana. A terceira, ecologia com o planeta. A gente não pode esquecer, né, que esses 8 bilhões vão ser daqui a pouco 10, 12, 15, e a gente realmente já está chegando no limite da forma com que a gente utiliza do planeta. Então, quando eu falo em consciência plena, eu falo em tudo um processo de lucidez, mas começa com a forma com que eu cuido de mim. Então, quando eu começo a praticar mindfulness, é como se esses 70 mil pensamentos, eles pouco a pouco fossem então descolando de mim. A gente chama isso de difusão cognitiva, ou de centramento cognitivo. Eu deixo de ficar preso nos pensamentos, percebo que eles continuam operando e funcionam, porque não é o problema a gente ter 70 mil pensamentos. O problema é quando eles viram a nossa realidade, porque eu já não consigo me diferenciar disso. E aí eu tenho o que se chama de metacognição. Eu tenho consciência do que eu tenho consciência. Eu tenho consciência de como que eu opero, como que eu ajo, como que eu relaciono com o mundo. Eu começo a ter, então, uma habilidade incrível
de ter escolhas. Porque aí quando eu vejo como que eu sou extremamente crítico comigo, com determinadas pessoas, como que eu reajo por impulso, eu começo então a perceber assim, isso não é exatamente a realidade. Então, mindfulness não se trata de esvaziar a mente, mas se trata de descolar dos pensamentos. É diferente. Então, numa prática, é natural que a gente continue verbalizando, mas pouco a pouco eu volto a entrar em contato com o meu corpo. Então, quando se fala de mindfulness, a gente também fala do embodiment, né, de incorporar. Não tem como praticar mindfulness só intelectualmente. A prática pressupõe necessariamente que eu esteja cada vez mais conectado com o meu corpo, conectado com as minhas sensações. Então, por isso mesmo, eu começo a equilibrar esse bug que a gente tem de estar colado nos pensamentos, né? Eu começo a trazer, inclusive, mais respostas saudáveis para o meu corpo, porque eu começo a respeitar os processos fisiológicos. E aí eu vou, então, talvez finalizar essa parte da palestra com uma parte que a gente chama de neurocognição, a neuroplasticidade, né, que é o processo fisiológico e como que ele é altamente validado cientificamente, né? Eu vou falar de algumas questões que a gente tem em funções cerebrais, estruturas, tá? A gente tem o córtex pré-frontal esquerdo, é um nome super complicado, mas é muito interessante entender. É uma partezinha do cérebro que a gente tem, que ela é capaz, né? A sua função é sustentar a atenção onde a gente quer e manter a nossa intenção sobre o sustento desse objeto, dessa situação que for. Ou seja, se a gente percebe que a gente é extremamente ansioso, distraído, o tempo todo a nossa mente é capturada por algum veneno, tá tendo um eco, gente, eu não estou conseguindo... Obrigado. Então, se o tempo todo, né, o eco me tira completamente, né, e eu não consigo voltar para a palestra, isso realmente é muito desgastante. Então, o córtex pré-frontal esquerdo, ele traz a nossa capacidade, mesmo numa situação desafiadora, né, de estar atento ao que eu quero. Isso é treinável, né, isso tem tudo a ver com a nossa busca pela felicidade, a gente realmente colocar o foco no que a gente acha que é importante. A ínsula é uma região do cérebro ligada à propriocepção e interocepção. Tá? Isso significa o quê? Consciência corporal. Como que eu acoplo o sistema nervoso, o sistema sensorial, né, sensorial do sistema motor, e como que então eu trago conexões saudáveis para o meu corpo. Tem a ver com postura, tem a ver com respostas saudáveis, por exemplo, alimentação, né? Mindful Eating, que é a Patrícia Coelho, minha irmã, é uma especialista, também com várias formações internacionais nessa área, ela trabalha muito isso, pessoas que têm compulsão alimentar, porque acabam não escutando o corpo não quer alimento, ele quer descansar, ele quer exercício, ele quer qualquer outra coisa, mas a mente vai te trazer, de alguma forma, a busca por uma... A gente tem um passarinho aqui, por favor, e está bem alto, se alguém puder desligar o microfone. Obrigado. Foi uma intervenção poética aí dos passarinhos. Então, na Mindful Eating, a gente tem essa capacidade de começar a escutar o corpo. Então, eu vou me alimentar a partir do que o meu corpo quer e o tanto que ele quer de alimento e qual alimento ele quer. Faz muito mais sentido do que simplesmente eu entrar numa dieta pré-prescritiva que vai atropelar os meus processos mentais, porque aquela comida é uma muleta para mim. Então, quando eu falo de mindfulness, é um longo processo de desenvolvimento pessoal que traz muito mais lucidez do que eu quero. Não é uma pílula, não é um processo rápido, não é uma mágica, não é algo que a gente, de repente, acessa e vai estar assim para sempre. Então, a ínsula é um processo também que a gente vai estar, essa parte do cérebro, vai trazendo mais consciência corporal. A gente tem o hipocampo, que é uma parte ligada à memória, que também está ativada quando a gente pratica mindfulness. O nervo vago, que traz várias respostas, né, basais dos nossos metabolismos, questões hormonais, ele também, de alguma forma, vai ser trabalhado, enquanto que a amígdala cerebral, essa parte, né, da luta, fuga, paralisia, ela vai acalmando, ela vai diminuindo. Como que eles entenderam que essas partes eram ativadas com as práticas de mindfulness?
E o que a prática causa? Eu vou explicar. Em 2002 e 2003, se não me engano, né, o Richard Davidson, foi tido como um dos 100 homens mais influentes do mundo pela revista Time, e a Sarah Lazar, cada um em lugares diferentes, dois cientistas, né, muito famosos hoje dentro do universo do Mindfulness, eles, vou dizer rapidamente, o Richard Davidson, ele colocou, né, vários capacetes com eletrodos em participantes que estavam praticando Mindfulness, pessoas ali praticando, e ele percebeu que todas essas partes, o córtex pré-frontal esquerdo, a ínsula, o hipocampo, o nervo vago, elas se ativavam, os neurônios todos ali começavam a se ativar quando a gente fazia uma prática que nem essa que eu abri a palestra agora, como a que eu vou fazer daqui a pouquinho. Todas elas se ativavam, né? O fato de eu estar ali prestando atenção na minha respiração, sentindo, minha mente distraiu. Eu voltar a sentir a respiração significa que eu estou exercitando essas partes que eu falei. Isso é muito interessante, mas o que foi realmente um divisor de água na ciência, o que criou e forjou o termo neuroplasticidade, é que ele também usou, a ressonância magnética. Ele escaneou o cérebro de pessoas antes de começar um programa de 8 semanas e depois de 8 semanas. E ele percebeu que essas partes positivas para nós, elas aumentavam significativamente de volume depois de 8 semanas, enquanto que a amígdala, ela desativava. E em 2 semanas já havia aumento de volume, tá? Em 8 semanas, significativamente. Eu estou falando de 8 semanas, são 2 meses. Imagina esse processo ao longo de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Ele também pesquisou monges que já praticavam mais de 15.000 horas de meditação ao longo da vida. E essas partes eram partes extremamente, né, como se fossem bombadas, né? E você tem o Richard Davidson, que você pode... o Mathieu Ricard, ele foi tido como o homem mais feliz do mundo. Claro que é um título alegórico, porque ele participou dessa pesquisa e, de fato, ele tinha essas regiões muito ativadas e, de fato, né, a experiência dele de vida é de uma satisfação muito grande com a vida, porque ele desenvolveu essas capacidades, não só atencionais, como de compaixão, né, que também é fundamental para o ser humano. Então, a gente aqui não está falando de alta performance isolada, a gente está falando de uma lucidez de nós, enquanto espécie, coletivamente, né, de percebermos o tanto que maltratamos a nós mesmos, individualmente, a nós, coletivamente, né, e ao planeta. Então, quando eu começo a ter essa consciência, né, do momento presente, eu, pouco a pouco, vou saindo desse processo automatizado que eu acabei incorporando desde criança e que eu vou arrastando ao longo da vida, esse estado mindlessness. Então, quando ele percebeu, né, e descobriu que o nosso cérebro, ele molda, né, ele cresce exatamente como se eu, quando eu vou para uma academia, eu faço uma atividade física, os meus músculos, eles se regeneram, né, eles hipertrofiam, eles ganham espaço, né, eles trazem uma saúde e uma energia vital para o meu corpo. Da mesma forma, o cérebro também pode ser estimulado de tal maneira que ele vá ter estruturas muito mais saudáveis para que a gente tenha muito mais habilidades emocionais e mentais de se relacionar com a vida, de uma forma geral. Então, quando eu falo tudo isso, né, de fato, é muito interessante, é como se eu estivesse, por exemplo, falando para quem nunca comeu manga, vamos supor, né, sobre a manga, dar uma aula sobre o que é manga, sobre o sabor da manga, como que é, parece com isso, com aquilo, mas se eu dou um pedacinho de manga faz muito mais sentido, né? Então, eu sempre que dou uma palestra, eu também trago uma prática, porque senão a gente vai ficar filosofando, teorizando sobre uma coisa sensacional, mas que necessariamente tem que ser vivida, porque senão fica só no plano das ideias. Então, eu trago aqui para esse contexto, né, o convite para que a gente, então, faça uma prática de 8 minutos, tá? E lembrando, para fechar também, porque depois eu vou abrir para perguntas, que quando eu falo de mindfulness, eu estou falando, então, dessa habilidade que eu acho extremamente ética, né? Antes de tudo, eu estou aprendendo a lidar, né, com todos o trabalho que eu dou para mim mesmo, para as pessoas e para o mundo,
por meio do meu automatismo, né? E como que eu posso reverter isso de uma forma lúcida, né? Não é uma mindfulness, antes de tudo, gente, é muito importante eu dizer que não é uma marca registrada, né? É uma habilidade do ser humano. Ela está no contexto budista, ela está em outras religiões, ela está em outros processos de desenvolvimento pessoal, mas que de alguma forma dentro dos programas de mindfulness, né, dos vários, porque hoje existem vários ao longo do mundo, ela foi lapidada, né, uma metodologia para que a gente possa ir desenvolvendo isso. Então eu vou trazer aqui uma das práticas e lembrando, né, para a gente também não fugir do tema, que é muito interessante que a gente desenvolva isso sempre para que, especialmente nos momentos desafiadores, a gente tenha resiliência para sofrimentos. E nos momentos onde as coisas estão mais favoráveis, a gente tem a possibilidade de ter mais prazer, né? Um prazer mais pleno na vida. Não só o hedônico, não só a satisfação dos meus impulsos e desejos, mas aí até o contexto da eudaimonia, que é um conceito do programa Cultivando o Equilíbrio Emocional, né, que a gente traz, o programa do Lama Alan Wallace, que é um dos programas que eu dou, que traz essa ideia de como que eu posso, então, perceber como eu faço parte de um corpo, né, de um grupo, e como que eu posso contribuir para isso. Por isso que, para mim, poder dar essa palestra, né, com muitas lives que eu estou fazendo, para mim me alimenta profundamente, né, assim, enriquece a minha quinta-feira, poder de alguma forma contribuir, porque um pouquinho que eu posso afetar, né, tem uma voz aqui de alguém muito feliz falando de um tema que é bem diferente do que a gente está falando. Obrigado por cortar o telefone. Então, é até bom que isso tenha acontecido, porque como eu vou fazer agora essa prática, e aí eu peço que todo mundo mantenha os microfones desligados, por gentileza, tá bom? E na sequência, então, a gente fala mais sobre o que é mindfulness a partir das perguntas de vocês, e temas também ligados ao próprio contexto do corona, que eu posso talvez esclarecer, né, ou eu posso expandir a pergunta de vocês também, porque eu tenho várias, né, eu não tenho todas as respostas, estamos juntos, conhecendo mais sobre nós mesmos, tá bom? Então eu convido que cada um possa se sentar de uma forma confortável. Se você tem a possibilidade de manter os pés firmes no chão e a coluna alinhada, sem usar o espaldar da cadeira, é uma boa opção. Mas veja se isso é possível para você ou se você fica brigando com o corpo para sustentar, tá? Antes de mais nada, é importante a gente adotar uma postura de dignidade, como diz o John Kabat-Zinn, seja lá o que você entende por isso, ele complementa, né? Significa, eu realmente estou presente, né? Não estou fazendo um esforço, não estou sofrendo, mas ao mesmo tempo também estou presente, conectado, né? Uma metáfora boa também é do cavaleiro da Amazonas, que está ali na sua dignidade, em cima do cavalo, para que eu esteja, então, atento, né, com a mente cristalina durante o processo, e ao mesmo tempo eu não tensione o corpo. Então é muito importante a gente permitir que o corpo fique relaxado, e ao mesmo tempo a nossa mente cristalina. Procura também manter o corpo estável, não significa rígido, tá? Simplesmente estável. Então, convido que gentilmente possamos fechar os olhos. Faço talvez uma, duas ou três respirações mais profundas, soltando o ar como num suspiro, lembrando de trazer gentileza e relaxando qualquer tensão que possa haver no corpo. E aos poucos vou sentindo as sensações dos pés, talvez em contato com o chão, se estiver descalço, com o calçado. A sensação das pernas, talvez o contato com a calça, a saia, a roupa. A sensação do tronco, talvez em contato com a camisa, os braços, mãos.
o pescoço e a cabeça. Talvez percebendo também o efeito da força da gravidade atuando sobre o corpo nesse momento. E como que o corpo ele responde à força da gravidade, se sustentando, os músculos que eu recruto. Mais uma vez, fazendo um check-up, percebendo se existe alguma tensão em qualquer parte, ombros, testa, maxilar, olhos. E gentilmente soltando qualquer tensão que haja, ao mesmo tempo que sustento a minha coluna alinhada, de forma gentil. A prática de Mindfulness é uma prática de alta gentileza e de curiosidade. Então eu convido agora essa curiosidade de uma criança, essa atenção de um gato, a perspicácia do cientista, da cientista. A gente repousa a nossa atenção nas sensações da respiração, sentindo o ar entrando e o ar saindo naturalmente, sem fazer nenhuma respiração artificial, simplesmente permitindo o corpo respirar e sentindo a respiração acontecendo. Momento a momento. Posso, por exemplo, investigar as sensações do atrito do ar passando pelas narinas e pela garganta. Sentir o ar aí atritando. Percebendo se ele entra com a mesma temperatura e umidade de como ele sai, ou se é diferente. Momento a momento. E toda vez, caso eu perceba que a minha mente divagou em alguma preocupação, julgamento, distração, eu escolho gentilmente voltar a sentir a respiração e permito que o pensamento se desmanche. Faço isso com gentileza, sem crítica, com curiosidade, faz parte. E o ar entrando e o ar saindo pelas narinas. Posso também investigar o movimento que acontece no abdômen, no peito, quando eu inspiro e quando eu expiro. Deixando a respiração acontecer naturalmente. Evite fazer uma respiração mais ampla, profunda. Simplesmente deixe o corpo respirar, sentindo a respiração. Posso também investigar se as sensações que acontecem quando o ar está entrando na inspiração são iguais às sensações quando ele está saindo na expiração. Ou se são diferentes. Perceber talvez o exato momento onde começa a minha inspiração e quando ela termina. E o exato momento onde começa a expiração e aonde ela termina.
perceber, talvez, se a inspiração, emenda diretamente na expiração, e vice-versa, se a expiração emenda na inspiração, ou se existe uma fração de segundo, um período de tempo, de pausa entre uma e outra. E o ar entrando e o ar saindo naturalmente. Posso talvez perceber ou convidar todo o corpo para participar da respiração, sentindo todo o corpo respirando junto, sendo respirado, como que só existisse a respiração nesse momento. Lembrando que toda vez que a minha mente divaga, eu escolho não conversar com os pensamentos, não dialogar com eles, não alimentá-los, escolho simplesmente voltar a minha atenção às sensações da respiração. Simples assim, desapego, solto, confio e sinto a próxima respiração, momento a momento. E o ar entrando e o ar saindo, naturalmente. Gentilmente, movimentando os dedos dos pés, das mãos. Fazendo essa transição, com gentileza, abrindo os olhos aos poucos. Aproveitando que a gente fez uma prática formal, saindo dela, trazendo esse estado de presença, sem agir por impulso, né? Percebendo o senso de antecipação que a gente tem. Né? Faça com tranquilidade essa transição, escuta, sente o corpo. Talvez o corpo precise de um pequeno ajuste, um pequeno alongamento, um bocejo, uma massagem no rosto. Muito bem, todo mundo, muito bem, Rodrigo. Você e o Alan podem, então, escolher aí algumas perguntas do chat para que eu possa expandir, né, responder ou trazer outras perguntas sobre. Sou Bernardo. Estou voltando aqui Fiz também esses minutos aí de meditação, não é? Eu vou abrir com uma pergunta que é de interesse particular, mas que pode ser de interesse de várias outras pessoas que nos acompanham. Eu fiz um curso do Vipassana em janeiro, fiquei 10 dias isolado, fazendo aí também esse processo de meditação. Eu sei que pelo seu currículo, que é um currículo muito vasto, que você também já esteve na Índia, não é? Como você mesmo disse, ficou 2 anos na Índia. Eu sempre tive muito interesse, né, nessas questões de meditação e até mesmo, como você mesmo colocou e muito bem, né, a gente está sempre no piloto automático. O piloto automático ele é muito bom para a gente,
mas, ao mesmo tempo, isso nos traz uma somatização de várias coisas, né? E isso aí atrapalha muito na nossa saúde. Então, e como você muito bem colocou, né? A gente tem aí muitos pensamentos, né? Na cabeça, e eu também tenho, obviamente, né? E muitos deles, às vezes, negativos. Mas eu queria que você colocasse, né, qual que é a diferença aí dessas técnicas, né? Você introduziu aí o mindfulness, que é exatamente essa consciência plena, mas qual que é a diferença do mindfulness para o Vipassana, né? Eu queria que você só esclarecesse, né, que eu acho que são duas técnicas aí muito bem aplicadas na Índia, né? O Goenka foi o que eu fiz o curso, né? O Goenka já é falecido, mas ele que trouxe aí toda essa experiência do Vipassana, só para as pessoas entenderem. Eu também gostaria muito né, que você explicasse para a gente essas duas atividades que são essenciais, né, para que a gente possa aí esvaziar a mente e nos trazer mais felicidade, né? Esse é uma primeira pergunta. Só abrindo um parêntese, uma colega da escola lá da segunda região, Cristiane Iacura, ela também questionou, né? Eu acho que vai muito com relação a essa questão. Haveria alguma técnica específica para os momentos em que temos que estar presentes em situações adversas, reuniões, notícias negativas, como retornar à calma e extrair a negatividade externa que nos atinge, né? Eu acho que também vai muito, né, vai de encontro a essas técnicas, né? Mindfulness, Vipassana, né, que você vai, né, foi o primeiro questionamento, como é que a gente pode diferenciar. Então, vou abrir com essas duas perguntas e vou anotando as outras perguntas aqui no chat. Ótimo, Rodrigo. As duas perguntas, eu acho que elas se linkam, tá? Eu vou tentar te falar de uma forma muito amplo o contexto, tá? Eu vou tentar não abrir demais, porque muitas pessoas aqui, né, ou não praticaram, estão tendo um primeiro contato. Então, bom, vamos lá. O Vipassana do Goenka, no formato com que ele tem, né, ao longo do mundo todo, é uma prática sempre igual, né, se replica os 10 dias na meditação, e basicamente, seja o Apana, que é a prática dos 3 primeiros dias que você sente o ar atritando, né, nessa região, seja os outros 7 dias que você faz uma espécie de escaneamento corporal, né, sentindo cada parte do corpo subindo e descendo, que também são práticas que a gente pode chamar de shamatha, ou as práticas que vêm do mindfulness, basicamente são a mesma lógica. Qual que é a lógica? Essa prática que a gente acabou de fazer é a mesma coisa. Quando eu convido vocês a estarem sentindo a respiração, seja nessa região da narina, seja no tronco, isso chama âncora. Qual que é a função disso? Qual que é o sentido disso? Bom, com 70 mil pensamentos que a gente tem, vivendo nesse automatismo, se eu pedisse para todo mundo assim, gente, vamos sentar e vamos meditar por 10 minutos, daqui a 10 minutos eu chamo vocês, né? Seria mais ou menos como se eu soltasse um barquinho sem ninguém no barco, no meio do oceano. O que aconteceria com o barco? Ele ficaria à deriva, né? As marés e os ventos levariam ele para onde quisessem. Então, sem a técnica, é como se os 10 minutos que eu propusesse em silêncio, que vocês meditassem sem saber meditar, é como se o Galvão Bueno fosse fazer uma festa, fosse te levar, né, sua mente narrativa, te levar para 1000 coisas, pensar sobre isso, pensar sobre aquilo, ficar pensando, poxa, eu não sei meditar, né, autocrítica, um monte de coisa, e não te ajudaria em nada, não estaria treinando nenhuma dessas regiões do cérebro que eu comentei. Então, quando eu tenho uma âncora para voltar minha atenção, por mais que a pessoa pode achar que não é prazeroso, que não está tendo performance, porque o tempo todo distraiu, acredite, se você realmente está dentro da prática, se você realmente
volta a sentir a respiração, e aí, claro, é importante ter um bom professor, alguém que realmente entenda disso, você vai estar o tempo todo ativando essas partes do cérebro, né, como se estivesse exercitando. Ok, minha mente distraiu. Natural, a mente ela está o tempo todo feita, ela foi feita para captar as coisas. Quando eu escolho voltar, eu estou então trabalhando essa questão, né, como que eu posso sustentar o foco e a minha intenção estar naquilo que eu quero. E quanto mais eu faço isso, mesmo que eu distraia 1000 vezes, volto 1000 vezes a sentir a minha respiração, eu 1000 vezes acionei essa parte do cérebro que me traz esses recursos. Então, uma prática como essa, ou as práticas do Vipassana, do Goenka, como ele mesmo fala, né, como se você estivesse vendo uma operação cerebral, ele faz essa metáfora. Ele fala isso por causa dessa neuroplasticidade, né? O Dalai Lama já falava isso nos anos 60 e os cientistas achavam ele um tolo, né? Um fundamentalista religioso. Eles demoraram 40 anos para ver, não, o cara sabia disso só por intuição, né? O Goenka fala, e a tradição já fala isso há muito tempo. Então temos sim uma relação muito grande entre as técnicas. Agora, o que o Goenka faz são retiros, né? E a gente mergulha ali, fica 10 dias e é muito profundo. Eu já participei, né, de vipassanas não só do Goenka, como de outras linhas também que são diferentes. Tá? E aí é uma questão técnica que eu nem vou entrar muito nela porque é muito ampla. Mas basicamente a gente está trabalhando esse centramento da atenção para que eu consiga, no mínimo, estar consciente do que está acontecendo. E aí eu não fico sofrendo tanto com todas as ruminações, as questões. Provavelmente, talvez, você tenha tido um efeito positivo após o Vipassana do Goenka. Eu mesmo tive várias ruminações, processos desafiadores, conflituosos que eu tive com pessoas, né, do meu passado que de alguma forma me tocavam, sou humano, né, e que depois de 10 dias ali é como se 90% daquilo tivesse dissolvido, né? Então, de fato, os retiros que a gente trabalha, esses focos, eles são muito potentes porque é como se a gente tivesse entrado numa maratona, né, de trabalhar essas questões do cérebro. Os programas de mindfulness, eles vão trazer, então, uma iniciação com várias práticas para serem feitas todos os dias, né? A cada semana a gente dá uma tarefa e aí na outra aula dá outra tarefa, mas o programa em si, ele ajuda muito que a pessoa vá levar isso para a vida. Não necessariamente o Vipassana Goenka faz isso, né? Não que não seja muito importante, mas eu sinto, né, pela minha experiência de muitos retiros que eu já fiz, inclusive pelo mundo, que cada um tem a sua função. O programa ele é muito importante, acho fundamental, para que a pessoa entenda usar essas técnicas no dia a dia e leve isso, inclusive como a pergunta da nossa internauta, né, para que a gente leve para os momentos desafiadores. Então, nesse momento, talvez ter participado do Vipassana do Goenka não seja tão útil, porque ele pressupõe que você tem que praticar 2 horas por dia, todo dia em casa, e isso não é muito prático para a maioria das pessoas, né? Então, acho que é muito rico participar de retiros, mas é fundamental também participar de programas, porque aí a gente vai ter um entendimento de como usar. Então, num momento desafiador, tem vários tipos de momentos desafiadores, né? Vamos, então, pensar nisso. Por exemplo, é eu ir dar uma palestra, eu ter que ter uma conversa difícil com alguém, né? Então, existem técnicas de 3 minutos que a gente faz, que são fantásticas, né? Vem da formação que eu fiz com o pessoal de Oxford, técnica de 3 passos, isso tudo tem nos programas, tá, gente? Onde eu vou, então, dar uma resetada daquela minha ativação mental, é rápida de fazer, posso fazer quando eu paro o carro na garagem, antes de ir para o trabalho, antes de chegar em casa, rapidamente conecto com o corpo, então é como se eu convidasse o meu corpo a estar mais mindfulness do que o oposto disso. Então, me traz muito mais habilidade e resiliência para lidar com a situação. Agora, pode ser que a situação desafiadora seja uma morte de uma pessoa muito próxima, o fim de um relacionamento, que não tem muito o que eu possa fazer, né? Eu não vou ficar me debatendo contra o luto, eu tenho que aceitar. Aí, a gente já entra, por exemplo, nas práticas, né, de autocompaixão. É o programa que eu fiz lá em Amsterdã e a formação na Espanha, que é o programa da Christine Neff e Christoph Wiener, que vão trabalhar que eu não estou bem, né, você não está bem, mas está tudo bem. Está tudo bem, não estar tudo bem o tempo todo. E aí eu começo, então, a sair daqueles 95% das pessoas que estão com um grau significativo de insatisfação com a própria vida. Por quê? Porque criam expectativas muito amplas e está o tempo todo preso num looping de um dia eu vou ser feliz, ou eu estaria sendo feliz
ela não consegue buscar uma capacidade de sustentar a atenção minimamente para ter bem-estar, para desfrutar do dia a dia, de uma refeição, do contato com as pessoas e perceber que é humano esses processos, que é desafiador mesmo, mas que está tudo bem. Então, aí, existem várias técnicas, inclusive muitas, né, eu convido quem quiser, no nosso Instagram, a gente tem muitos vídeos lá sobre práticas de autocompaixão, né, que a gente usa o toque mesmo, o toque, são práticas de me acolher, né, de eu ter carinho comigo, de ter gentileza, pode ser extremamente importante nesses momentos de sofrimento, de dor. Né? Então, tem N formas de como você conjuga o mindfulness, seja o mindfulness puro, treinamento da atenção, o mindfulness enquanto insights, e Vipassana tecnicamente significa insight, né? Os próximos passos de quem faz os retiros do Goenka de mais dias, aí começa a entrar nos insights. Né? Então, isso às vezes confunde, porque, na verdade, o retiro de 10 dias basicamente Shamatha, que é basicamente mindfulness. Tá? Então, você fez, na verdade, um retiro de mindfulness. Tá? Depois, você tem a oportunidade de ir para as práticas avançadas de insight, ou seja, está mais conectado com a sua consciência, né? Com a sua intuição, e aí a gente realmente opera e começa a ter mais sabedoria. E o outro triângulo, então, se você tem atenção, se você tem insight, você vai ter também as práticas de metabhava, as bondades amorosas, que aí é a prática de autocompaixão. Então, é um ciclo muito completo, sabe, Rodrigo? De um desenvolvimento humano. Primeiro, estar consciente do que está acontecendo, saber o que eu estou vivendo, fazer minhas escolhas a partir de uma lucidez, ter insights, então, muito mais ricos sobre a realidade, ao invés de ficar reagindo, preso em opiniões. Isso é muito pobre, né? Brigando por opiniões. E, ao mesmo tempo, eu também tenho uma capacidade amorosa maior. Hoje em dia é provado, até me emociona de falar isso, né? Que a amorosidade, a compaixão, elas são atributos humanos que são desenvolvíveis, que nem a atenção. E a gente tem que desenvolver. Não é que eu amo, não amo. Eu amo, não amo meu pai, meu irmão, meu filho, meus amigos, a humanidade. A questão é, eu posso amar muito mais profundo, eu posso ter muito mais capacidade, né, de abrir o coração de uma forma lúcida, né, responsável, não é uma coisa gratuita. Então, existe toda uma metodologia dentro do universo do Mindfulness, por isso que o nosso instituto chama Mindfulness e Companhia, porque não é só uma técnica, não é só um tipo de protocolo, a gente também tem autocompaixão, a gente também tem cultivando equilíbrio emocional, que é a felicidade genuína, a gente também tem Mindful Eating. Então, é toda uma metodologia para se desenvolver, né? E é um caminho para a vida. Um dos motivos até que eu fiz o Vipassana, né? Eu não conhecia o Mindfulness, foi exatamente, eu tinha um sofrimento muito grande com o sofrimento alheio. Então, eu, com o Vipassana, e eu acho que é dentro dessa mesma lógica, pelo que você acabou de colocar, eu vi que a gente não precisa ter sofrimento pelo sofrimento alheio, a gente tem que ter compaixão pelos outros e ajudar as outras. É a questão aí muito da alteridade, né? Você se vê no outro e você né, entende o outro e você ajuda o outro, né? Então é mais uma questão assim de e a compaixão, não é trazer o sofrimento do outro para você, mas é você ter a compaixão vendo o outro e podendo ajudar o outro, né? Eu acho que é dentro dessa mesma perspectiva. Eu vou fazer mais duas perguntas, professor Bernardo, que até me ocorreu aqui. Uma da Maria Virgínia, ela falou que teve, nesse período de meditação, ela teve um pouco de dor de cabeça, ela perguntou se teria algum motivo. E da Adriana Barros, né, a prática de mindfulness, ela ajuda no flow, né? A gente ter o flow, são duas perguntas aqui que eu selecionei, estão interligadas, não é? Eu acho que... e vou fazer mais uma outra, do Lênio Marques, também agradecendo pela oportunidade, tivemos aqui pelo chat, aqui, né, parabenizando aí, né, pelo evento, pela sua palestra, né? Isso aí eu estou sempre muito, sempre te agradecendo a gentileza de ter aceitado esse convite. A
Então, o Lênio gostaria de saber qual o nível de interferência... Opa, fugiu aqui. Qual o nível de interferência dos processos mentais, projetos de vida não conclusos, influenciam a reação em tempo e intensidade ao looping de conectividade relativa aos desafios diários? Então, assim, uma com relação à dor de cabeça, outra com relação ao flow e a outra com relação aos desafios diários, né? Como é que o mindfulness ele pode né, trazer vamos dizer, esse bem-estar. E, professor, acho que para fechar também, eu gostaria que o senhor falasse do seu instituto, não é? Que eu não sei se é só aqui em Belo Horizonte, se é no Brasil inteiro, porque aqui a gente né, a gente está recebendo aqui vários questionamentos e até perguntando a questão do Instagram, qual que é o seu Instagram. O seu instituto é só aqui em Belo Horizonte, que eu sei que é muito conhecido aqui em Belo Horizonte, mas no Brasil, tem alguma filial no Brasil? Então, é só para a gente, né, eu acho que dentro desses questionamentos, e para você também, fica à vontade e, de repente, encerrar. Eu acho que nós já estamos aqui há mais de 1h30 discutindo Mindfulness, que é uma experiência maravilhosa, mas fique à vontade, tá, para responder as perguntas. Ótimo, Rodrigo. Bom, antes de responder as 3 perguntas, vou pegar o gancho no finalzinho da fala que você falou antes de lê-las, que é sobre a questão da compaixão, né? Hoje em dia, cada vez mais, é muito claro, Rodrigo, que sem compaixão a humanidade não vai para frente. A gente não vai sobreviver enquanto a gente estiver colado, brigado nas nossas opiniões, sem ter conexão, sem ressoar a nossa capacidade amorosa, de realmente querer o bem dos outros. Então, nós somos uma espécie que a gente só sobrevive coletivamente, mas houve um bug aí em algum motivo, né, por questão de ego, não vou entrar nessa questão, mas só vamos sair disso, só vamos realmente sustentar níveis satisfatórios de qualidade de vida e níveis minimamente lúcidos e satisfatórios de uma experiência, de uma humanidade coletiva saudável, se desenvolvermos compaixão. Sem compaixão não adianta. Líderes sem compaixão, e a gente vê vários nesse momento, né, não servem mais. Não servem mais pais sem compaixão, colegas sem compaixão, né, companheiros sem compaixão. A gente tem que desenvolver isso, tanto pela gente quanto pelos outros, para que a gente realmente saia desse sofrimento. A questão do flow, sim. E o flow, né, também tem a psicologia positiva, a teoria do flow, elas são teorias um pouco paralelas, assim, não estão dentro do contexto do mindfulness, mas eu gosto de pensar, né, mesmo que seja uma opinião superficial sobre o flow, que o flow é a versão mindful do piloto automático, né, como se eu pudesse não ter que estar o tempo todo preocupado em estar mindful, porque eu estou mindful em algum nível, eu estou sentindo meu corpo, percebo meus pensamentos e fluo com isso. Então, é como se a prática ela tivesse tão introjetada, e eu preciso estar praticando, sim, todo dia, para que isso, né, esteja ativado, e que a ponto de que fica leve, fica suave, fica gostoso, está o tempo todo mindful. Eu não preciso de esforço. Então, isso também eu linko na ideia da dor de cabeça. Muitas vezes, as pessoas, quando fazem uma primeira prática, elas podem sentir uma dor de cabeça, ou porque já estava ali e, de repente, ela teve contato mais profundamente com o corpo, tá? Não só de cabeça. Muitas pessoas têm várias dores no corpo, Rodrigo, e não percebem, porque estão tão automatizadas, estão tão anestesiadas, que vai virando trigger points, não percebem. Outra opção seria a pessoa esforçar demais para estar presente e cansar. Talvez a musculatura mental e emocional está frágil, então a gente vai começar aos poucos. A gente tem que estar muito mais conectado com o relaxamento do corpo e aos pouquinhos vai galgando e criando essa habilidade de sustentar a presença. A questão das interferências é uma pergunta muito complexa, né? Interferências sempre vão haver, porque na verdade é a nossa mente querendo, é o Galvão Bueno querendo aumentar o volume. Então, na verdade, não é um privilégio de uma pessoa ou de outra, é da natureza humana. Então, eu, né, num programa de mindfulness,
Eu nem me dou o trabalho de responder essa pergunta, porque eu acho muito mais rico quando o aluno ele começa a se desenvolver ao longo do programa e começa a ter vários insights, e essa pergunta perde um pouco o sentido, porque aos poucos ele vai percebendo que é normal, tudo se interfere, tudo se afeta o tempo todo, mas se eu consigo desenvolver essa habilidade, eu ganho, então, escolha. Então, o que é a interferência? É o que a gente chama de pensamentos intrusivos, invasivos, repetitivos e negativos, que nos fazem sofrer. A gente começa a se blindar deles, porque a gente não está mais tão vulnerável a isso, porque eu tenho escolha, porque eu consegui treinar de alguma forma minimamente minha mente, minha atenção, para entender que esse pensamento, né, essa intrusão, né, essa interferência, eu não quero ela agora. Agora eu estou conversando com você, agora eu estou comendo. Então, na verdade, eu aprendo muito mais sobre isso quando os alunos começam a narrar o seu próprio processo. Isso é muito individual e necessariamente precisa passar por um programa, porque realmente não tem como, né, assim, eu tecnicamente explicar isso e o entendimento intelectual fazer algum sentido, né? O convite aqui, antes de tudo, realmente não é porque eu, né, tenho um centro de mindfulness. Hoje tem vários colegas, né, no Brasil dando mindfulness, inclusive vários alunos meus, a gente dá formação para instrutores também, que são parceiros. E a ideia, né, e eu falo isso do fundo do meu coração, é que o mindfulness seja tão bem sucedido que um dia a gente não precisa mais dar programa de mindfulness. Eu comparo mindfulness com o programa EJA, de educação de jovens e adultos, como se a gente estivesse alfabetizando pessoas numa habilidade que é totalmente genuína e que a gente poderia ter aprendido na escola. E o mundo poderia ser muito diferente a partir dessa capacidade. Seria uma revolução mesmo. E a gente acredita muito nisso, né? Com muita ética sobre o que a gente faz. E sem bairrismo, não é o mindfulness, é o ser humano, né? Então, sim, temos um instituto. O instituto, o Instagram é @Instituto Mindfulness e CIA. A nossa base em Belo Horizonte. Hoje sou eu, a Patrícia Coelho e a Ana Torquete. Patrícia Coelho é coordenadora do núcleo de Mindful Eating, a Ana Torquete do núcleo de educação, Mindfulness para jovens e crianças. A gente tem base em Belo Horizonte, mas damos workshops em vários estados do Brasil. E a gente também tem retiros e damos também cursos fora, né? A gente tem um retiro que a gente dá 2 vezes por ano na Espanha, que a gente faz o caminho de Compostela, parte dele, né? 10 dias praticando mindfulness ao caminhar. A Ana já levou vários projetos para Portugal, inclusive na Escola da Ponte, né? Já deu workshops de mindfulness para crianças lá. E hoje o Instituto, especialmente nesse contexto da pandemia, está oferecendo todos os programas no formato online. Então, é uma oportunidade assim, muito rica para que vocês possam estar participando dos programas. A gente está tendo assim, uma resposta muito positiva da forma com que os alunos, mesmo online, estão se beneficiando e estão aprendendo e estão se desenvolvendo por meio dos nossos programas. Provavelmente vamos manter também, mesmo depois da pandemia, muitos desses programas online para poder beneficiar, né, o maior número da população. Eu respondi tudo, Rodrigo? Sim, respondeu. Eu até, né, foi bom que você colocou aí, o pessoal estava querendo saber do Instagram, e-mails, então eu acho que né, a referência do seu instituto aí, né, do site, foi perfeita, porque as pessoas podem acessar e podem, né, participar dos programas. Professor, né, pesaroso terminar, né, uma palestra tão agradável, né, eu acho que, como eu disse, né, a sua tranquilidade e a forma clara, né, de expor é maravilhosa, né, eu acho que esse é o flow, né, eu acho que a gente tem que aprender a ter esse flow na vida, e eu, na verdade, busco sempre esse flow, apesar, né, de ainda estar engatinhando ainda, então é por isso que eu disse, eu sou muito interessado aí nessas práticas, né, como o mindfulness, como foi o caso do curso que eu fiz do Vipassana, que foram cursos muito intensos e que eu, né, vou ter que retornar para ver se a gente esquece no dia a dia, né, nesse turbilhão, a gente esquece de voltar a fazer essa meditação, de voltar a ter essa consciência plena.
que é tão importante para a gente, ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente está trabalhando em casa, todo mundo dentro das suas aflições, todo mundo dentro das suas dificuldades. Então, assim, como eu disse, é um objetivo da Escola em Casa, de trazer para as pessoas que nos assistem online esse tipo de palestra, esse tipo de autoajuda, como foi o seu caso, né? A gente trabalha, obviamente, a nossa linha são eventos jurídicos, mas claro, né, essa autoajuda nesse momento, essa forma de ver as coisas, né, de uma outra forma é muito importante. Então, eu te agradeço muito a gentileza, tá? As portas da Escola da Advocacia Geral da União estão sempre abertas, né, para futuras palestras. Espero te encontrar ao vivo, né, para a gente fazer uma palestra presencial, né? Então, te agradeço muito a gentileza do aceite. Queria agradecer a todos, né? Tivemos aí um público, tivemos mais de 100 inscritos, tivemos um público muito, né, muito interessante nessa manhã, né, acompanhando aí a sua palestra. Então, assim, só tenho que te agradecer, né? Muita gratidão aí por esse momento e por essa troca de conhecimentos e troca de experiência. Tá certo? Muito obrigado, professor. Se tiver mais alguma outra palavra, né, fique à vontade, mas eu dou por encerrado aí o nosso evento, né, e a sua palestra. Muito obrigado a todos que nos assistem e muito obrigado, professor. Rodrigo, sim, eu quero lançar a mão aqui dessa palavra também para te agradecer